E aí, oitavo ano, beleza, galerinha? Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao livro 2 aí, né, de História, com o capítulo da regência, que nós já iniciamos na semana passada, tá? E hoje a gente vai dar continuidade. Vale lembrar, né, que o capítulo fala especificamente do período de transição que passa a monarquia brasileira, aí com a abdicação do Dom Pedro, né, e com a instauração de uma regência que só foi permitida, né, porque a Constituição de 1824 dizia que se o imperador ficasse impossibilitado de assumir os seus cargos, no caso aí o Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, né, seria instaurada uma regência. Né. Essa regência tinha caráter trino, né, e ela tinha que ser pela Constituição permanente. Lembrando que quando Dom Pedro abdica, né, existiam duas ocasiões. Né. Uma pessoa da família, né, com mais de 25 anos podia se tornar o regente, tá? Ou uma eleição aconteceria para a regência trina. Né. Como no primeiro caso não foi possível, porque os parentes que ficaram no país de Dom Pedro eram apenas mulheres, né, e na época, né, a mulher ela é impossibilitada de participar das atividades políticas, né. O Brasil tem aí uma formação patriarcal, né, culturalmente falando, que é um absurdo, né. Mas na época só quem podia participar das atividades políticas eram homens, né. E pela Constituição era necessária a escolha de uma regência. Porém, o nosso Brasil é cheio de imprevistos, né? O parlamento brasileiro, que era a Assembleia Geral, estava em recesso, né? E foi escolhido provisoriamente uma regência para essa regência escolher uma outra regência. Então foi feita uma escolha de uma regência, uma eleição para se escolher a partir de uma outra eleição, né? Outra regência. Né? É engraçado a gente falar sobre essas coisas para vocês, né? A regência provisória, ela tinha a função, né, de escolher, quando o recesso parlamentar acabasse, né, uma nova regência com caráter trino, né, que tinha aí o poder de administrar o país, né, até a maioridade do imperador. E 3 grupos políticos vão participar aí da tentativa de escolher ou de quem seria, né, o regente e os regentes, né, e também a participação no parlamento, né, que era o grupo, né, dos caramurus ou dos restauradores que queriam o retorno de Dom Pedro, que defendiam abertamente a monarquia, né, que era um grupo formado por portugueses que aqui se nacionalizaram, né, por grandes proprietários de terra, por militares, né, e também por ex-burocratas que participaram aí do ministério ou do partido português, certo? O projeto dos caramurus não vai para frente, né, porque o Dom Pedro vai falecer alguns anos depois, né, mas mesmo assim eles vão participar de revoltas, né, contra, né, aí o grupo que vai ser o vencedor da primeira eleição regencial, né, que é o grupo dos moderados, né, também chamado de chimangos ou liberais moderados, e que defendiam a Constituição de 1824, que queriam colocar aí a Constituição como se fosse respeitada, né? Mas que defendiam algumas reformas de caráter liberal, como a descentralização do poder político, né? Como a inutilização do poder moderador durante o período regencial e também a extinção do Conselho de Estado, né? E um dos grandes nomes aí do grupo dos chimangos ou dos liberais moderados, né, era o padre Antônio Diogo Feijó, né, que vai na primeira eleição se tornar aí o ministro da Justiça, tá? E havia também o grupo dos liberais exaltados, aqueles mesmos que lutaram na época aí do contexto, né, do primeiro reinado, né, contra o autoritarismo do Dom Pedro, né, contra a imposição do poder moderador e da Constituição de 1824, que vão organizar aí, né, a partir desses grupos a Revolução, né, Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, no qual vai ter a participação do Ceará, né, a tentativa aí de organizar um governo com características republicanas, que inclusive tinha algumas pretensões separatistas, caso a independência não fosse alcançada por vias realmente de uma república, né.
Alguns deles defendiam aí a abolição da escravidão, né? Vale ressaltar que tinha um caráter mais radical, né? Os liberais exaltados, que também eram divididos aí a partir de um grupo heterogêneo em duas facções, né? Uma que queria fazer isso a partir das instituições e da mobilização popular, né? Que eram os farroupilhas, né? Conhecido como farroupilhas, né? É daí inclusive que vem, né, o nome da Revolução Farroupilha, né, que a gente vai ver aí no capítulo seguinte das revoluções regenciais, né? E também os Jurujubas, que era realmente o grupo dos mais radicais, que queriam mobilizações populares, que queriam descentralização política, que queriam federalismo, né? Que alguns deles realmente queriam a abolição da escravidão, incentivo à indústria, né? Redução dos poderes do imperador, né? E, se possível, a instalação de uma república, né, com características liberais, tá? Só que esses grupos que vão entrar em disputa, um grupo vai vencer, que é o grupo, né, dos chimangos ou o grupo dos moderados. E para tentar acalmar, né, os problemas sociais que ainda haviam continuado, né, lá do primeiro reinado, porque a instabilidade política que foi perpetrada lá durante o primeiro reinado, ela não vai terminar na regência, pelo contrário, ela só vai se agudizar cada vez mais, certo? E dois mecanismos vão ser criados para tentar diminuir, né, o que foi, né, o autoritarismo do Dom Pedro, né? O grupo dos moderados vai tentar dar mais autonomia às províncias, né? Vai tentar aí colocar em prática, né, a questão da importância dos juízes de paz, né, que eram escolhidos pelo governo, mas agora vão passar a ser escolhidos pelas províncias, né, que tinham a função aí de julgar alguns casos importantes, né, nomear aí membros, né, para as guardas municipais, etc., né, e vão ter gradativamente seus poderes aumentados durante o período regencial, tá? E na tentativa de conter essas revoltas, era necessário, né, que fosse criado um outro tipo de organização, né, que defendesse o Estado, e não mais o Exército. O Exército seria relegado a segundo plano, né, primeiro por ser uma instituição com caráter policlassista, né, onde a base, né, dos pequenos oficiais eram geralmente escolhidas entre os populares, né, por conta do recrutamento obrigatório que era feito, né, e queria fazer com que os grandes proprietários, que eram a base aí do partido, né, dos moderados, que venceu a regência, pudessem, né, participar aí e construir a sua própria guarda, né, que vai ser conhecido como Guarda Nacional. Vai ter inspiração, né, aí no projeto das revoluções liberais, né, do povo armado, né, do cidadão armado, porém, né, ela excluía aí da sua participação, né, a população mais pobre, porque uma das cláusulas para poder participar da Guarda Nacional, né, era poder ser votante nas principais capitais de províncias, né, ou eleito nas províncias que eram secundárias ou distantes do poder central, né. E que para você poder participar, você tinha que ter uma renda de no mínimo 100 mil réis, como se fosse 50 mil reais hoje, né? Como se fosse entre 50 mil e 100 mil reais hoje, né? Coisa que a maior parte dos brasileiros não possuía, né? E essa guarda, ela tem uma característica paramilitar, né? É formada por civis, por grandes proprietários de terra, em sua maioria, né? Excluía grande parte da população aí da participação dentro dela, né? E também ela tinha a função de reprimir aí os movimentos de oposição à regência, né? E ela era feita não apenas pelo poder central, mas também ela deveria ter um recrutamento obrigatório em cada província, tá? Então, o objetivo era diminuir a ação e o poder dentro das Forças Armadas do Exército Brasileiro, né? E segundo, né, sufocar as revoltas que vão acontecer, né, entre 1831 até o ato adicional de 1834, né,
revoltas regenciais que vão acontecer em várias províncias. Por exemplo, em Pernambuco vai ter a Setembrada, vai ter a Novembrada, vai ter a Abrilada. No Ceará vai ter a sedição de Pinto Madeira, né? A revolta dos bens e cacetes, que vai ser aí em 1832, né? E para sufocar essas revoltas vai ser usada também a Guarda Nacional, tá? Coisa que nós já debatemos na aula passada e também vimos, né? A partir da resolução de questões, uma revisão sobre isso. Na aula de hoje a gente vai ver o que foi o ato adicional de 1834, que é a primeira PEC da história do país, né? O primeiro projeto de emenda constitucional, que hoje o pessoal está fazendo a doidada aí, né? Inclusive retirando direitos de tudo que é trabalhador e mexendo em tudo que é direito aí, né? Por conta da pandemia, né? Dentro dos inúmeros, né, projetos de lei e também de emendas constitucionais que estão sendo feitos, né? Vou abrir aqui meu livro digital para a gente ir direto para o assunto aí do ato adicional. A gente vai ver como, a partir dele, os grupos políticos vão se mobilizar durante o período regencial, né? E como eles vão contribuir, né, para o chamado golpe da maioridade ou retorno do Dom Pedro, né? E como consequência também das revoltas regenciais, tá? Vou abrir aqui meu livro digital para a gente começar, dar continuidade. Mas antes, vou passar a agenda de hoje, certo? Anota aí a nossa agenda de hoje, que vai servir para a nossa aula de resolução de exercícios, tá bom? A gente vai responder aí na aula de resolução de exercícios o desenvolver e aplicar da 169, né? E as atividades 1, 2 e 4 da página 170. Vale ressaltar aí a realidade aumentada, o nosso objeto digital, para que vocês possam ver, né, e revisar o conteúdo a partir dele, que vai fazer parte aí do juramento da regência, certo? Aqui, ó, na página 165, tá bom? Então vou abrir aqui meu livro digital sem delongas para a gente começar. Gente, na tentativa de acabar com a instabilidade política e também de equilibrar os poderes da regência, né, vai ser instaurado um conjunto de reformas no qual o ato adicional vai ser a principal delas, né, na tentativa de dar mais autonomia às províncias e de fazer com que o movimento dos liberais exaltados e dos restauradores que queriam, né, insatisfeitos, né, da forma como a regência ia se encaminhando, né, e o primeiro reinado também, né, com o final do primeiro reinado e as suas crises decorrentes, né, queriam, né, respostas do governo para isso, né. E numa tentativa de conciliar esses interesses, né, a regência trina vai construir o ato adicional de 1834, né, que vai trazer algumas novidades que vão contribuir aí para a descentralização do poder, né. Esse período ele é conhecido na historiografia brasileira como o avanço liberal, certo? Ó, ato adicional de 1834. Eu já estava dizendo para vocês que essa foi a primeira PEC da história do Brasil, né? A gente está tendo inúmeras aí, né? Vamos dar uma lida como é que se deu. A Constituição de 1824 ela foi imposta, ela foi outorgada, né? E em muitas províncias ela não foi aceita, né? Porque ela tinha características autoritárias, apesar de haver a divisão de poderes, né? Não é à toa que pela utilização do poder moderador, né, e pela imposição dela vão acontecer a Confederação do Equador e outras revoltas importantes. E daí mesmo com a instauração da regência, né, as revoltas não vão acabar, né? E por isso que vai ser criada a Guarda Nacional, né, e também o ato adicional na tentativa de, né, fazer com que os liberais aceitassem essas propostas, né? Só que o ato adicional vai ter como consequência, né, a divisão ainda mais, né, dos grupos políticos no Brasil, né? A partir dele vai ser criado o grupo dos restauradores, não, o grupo dos regressistas e o grupo dos progressistas, Partido Regressista e Partido Progressista. O Partido Restaurador, com o tempo, vai deixar de existir a partir de 1834, né, por conta da morte do imperador, né, e também eles vão ser dissolvidos aí dentro dos liberais exaltados ou, né, dentro dos chimangos ou liberais moderados, que vão constituir aí
de início, né, o poder político da regência, tá? Vamos lá. Ato adicional de 1834. Vamos dar uma lida aqui para a gente entender um pouco melhor. Durante a regência trina permanente, que era, né, o projeto que deveria ser aplicado aí, já que o imperador não podia assumir com plenos poderes porque era uma criança, certo? Né? Os liberais se fortaleceram e ocuparam cada vez mais lugar na Assembleia. Eles também reformaram alguns pontos da Constituição de 1824. Então, eles reformaram algumas cláusulas, né, alguns artigos da Constituição de 1824, né, e o ato adicional vai ser incorporado a ela, certo? E esse projeto de lei, né, projeto de emenda constitucional, melhor dizendo, né, vai ter algumas características. Ó, eles também reformaram alguns pontos da Constituição de 1824 por meio da emenda constitucional conhecida como ato adicional, certo? Com essa emenda, o poder moderador não poderia mais dissolver a Assembleia. O objetivo era diminuir os poderes do imperador, né, mesmo que provisoriamente durante o período regencial, certo? O poder moderador não podia dissolver a Assembleia Legislativa, certo? A Assembleia Geral do Brasil, do principal órgão do Parlamento brasileiro, né? O que limitou o poder do imperador, né? Pelo menos por enquanto. Foram criadas as Assembleias Provinciais, certo? E existia, né, algumas representações políticas nas províncias, né? Só que o presidente da província ele sempre foi indicado pelo poder central. Mesmo assim, né, as assembleias não tinham poder. Agora elas vão passar a ser criadas para que os estados pudessem elaborar suas leis, né? Só que as assembleias provinciais, o limite da sua autonomia seria não ir de encontro àquilo que faz a Constituição, né, de 1824 e também, né, o poder central da regência. Contudo, ela tinha autonomia para legislar, tinha autonomia para indicar funcionários públicos e tinha autonomia, inclusive, para utilizar o poder dos juízes de paz para que eles pudessem auxiliar aí na questão da justiça e também, né, as assembleias provinciais utilizariam a elaboração de leis, né, que existisse para o Estado, como a questão da tributação, como a questão do financiamento, né, e como a questão de poder ter mais autonomia política, tá? Então foram criadas as assembleias provinciais com o poder de elaborar leis locais que não se sobrepujassem ou se sobrepudessem, né, sobrepusessem, né, à Constituição. O aumento e a autonomia das províncias, né? É isso que vai acontecer. As províncias vão ganhar mais autonomia. Por exemplo, a província do Ceará agora ia poder ter uma Assembleia Legislativa, ia poder elaborar suas próprias leis e, de certa forma, poderia se tornar um pouco independente, né, do poder central da regência, né? Nesse sentido, né, houve uma descentralização do poder político e o seu fortalecimento. Por exemplo, a Guarda Nacional auxiliava, né, aí os juízes de paz, né, e o aumento do poder local, né, vai acontecer. Os coronéis vão ganhar prestígio político, né, mas vai acontecer corrupção, vai acontecer que os juízes de paz vão mandar prender opositores, né? Tudo isso vai gerar um clima de ainda uma grande instabilidade política, dando maiores poderes às elites locais, certo? Houve a diminuição de 3 para o número de 1 regente. Eram 3, regência trina, agora vai passar a ser regência una, né? O livro diz assim, ó. Agora, quais são as principais medidas do ato adicional? Criação das assembleias provinciais, né? Assembleias legislativas, certo? Descentralização do poder político, tá? E aumento da autonomia das províncias. E ainda agora a regência vai passar a ser una e não vai ser mais escolhida pela Constituição. Ela vai ser eleita pelo Parlamento Brasileiro, pela Assembleia Geral, de 4 em 4 anos, né? E o primeiro a vencer a essa eleição, né, de regente uno foi o padre Antônio Diogo Feijó, que era, né, um dos grandes idealizadores dessas reformas. Inclusive, ele tentou dar um golpe em 1832 por dentro do parlamento, porque o parlamento brasileiro não vai aceitá-lo como um senador.
né? E ele vai articular com o ministro da Justiça a demissão de todo o ministério, né? E a articulação da criação de uma nova Constituição, né? A Constituição dos Pousadas, né? Que não vai ser aceita, né? O golpe não vai se concretizar, mas mesmo assim ele vai voltar aí como eleitor, né? E também principalmente como regente único, tá bom? Ó, o que vai acontecer, gente? O Diogo Feijó, que era um moderado, progressista, né? Ele foi escolhido para ser o primeiro regente único, né? Qual era a função da regência única? Ela ficaria no poder por 4 anos, né? O ato adicional ele vai estourar, né, pelas províncias, né, a possibilidade de aumentar os poderes locais. E quem fazia parte dos grupos políticos dos exaltados, né, ou ficou contra, né, o ato adicional, porque achava que ele não era suficiente, né, ou ficou a favor dele, né? E isso vai dividir também o partido da regência, né? O partido da regência viu que o que fizeram foi um tiro no pé, né? Ao invés dele acalmar os ânimos sociais, eles só explodiram, né, as revoltas que vão acontecer por quase todas as províncias, né, do país. Só que agora com caráter muito mais político do que foram as do início, né? Essas vão ser chamadas de revoltas regenciais ou revoltas provinciais, né, como fala aí o professor Ciro Flamarion Cardoso, né? Tá bom? Então, o Diogo Feijó, ele foi o primeiro regente único, né? Vou explicar aqui quais eram as atribuições do regente único e como aconteceram, né, a deflagração das evoluções das revoltas regenciais, certo? Ó, o padre Diogo Feijó foi um moderado progressista, certo? Escolhido para assumir a regência única. O governo dele foi marcado, né, pelo apoio, né, à autonomia das províncias, né, conforme permitido pelo ato adicional. No entanto, a maioria dos parlamentares, né, eleitos pelo Império em 1834 era regressista. Como assim? O ato adicional ele vai criar uma crise dentro da própria regência. Que crise foi essa? Né? Aqueles que vão apoiar o ato adicional e apoiar, né, a descentralização política vão ser chamados de progressistas, certo? Aqueles que vão ser contra o ato adicional, né, seja pelas suas limitações, ou seja porque ele vai dar margem para que as províncias tenham mais poder político e lutem contra o poder central, vão ser chamados de regressistas. Assim vão surgir duas novas forças políticas, certo? Que vão ser chamadas de Partido Progressista e Partido Regressista, certo? O Partido Progressista era a favor do ato adicional e a favor das revoltas regenciais, certo? Porque eles vão utilizar, né, a importância do ato adicional, né, para inclusive apoiar popularmente falando, né, a instauração da República e também o apoio às revoltas regenciais, né? Os líderes dos liberais exaltados geralmente, né, vão se afiliar aí ao Partido Progressista, tá? Já aqueles que acreditavam que o governo deveria, né, a partir de então acalmar os ânimos sociais e não inflamá-los ainda mais, né, vão ver que o ato adicional foi um erro, porque ele vai deflagrar ainda mais a instabilidade política e também vão acelerar o processo de crise dentro da regência a partir das revoltas regenciais, né? E esses vão tentar restabelecer o poder central e a ordem. E esse período, após a renúncia do padre Antônio Diogo Feijó, vai ficar conhecido como regresso conservador, né? Ou, né, como eles vão se organizar a partir daí no chamado Partido Regressista, né? E o Araújo Lima, que é quem vai suceder o Feijó, vai tentar acabar com as medidas que foram feitas pelo ato adicional, né? E fortalecer o poder central novamente, reprimindo as revoltas regenciais, tá bom? Com o passar do tempo, o Partido Regressista vai ganhar maiores parlamentares, né? E vão ter mais influência política do que os progressistas no controle sobre a regência, certo? Né?
E eles vão criar a partir de 1840 a chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional, né? Diminuindo o poder das assembleias provinciais, né? Diminuindo os poderes do juiz de paz, que vai passar a ser indicado pelo Poder Central, certo? Só que eles viam que isso já era tarde, as revoltas regenciais já tinham sido deflagradas, né? Desde 1834, do ano do Ato Adicional, até, né, o segundo reinado, revoltas vão acontecer, né? E vão acontecer com um caráter muito forte, né? Vai instaurar a Revolução Farroupilha, né, aí no Rio Grande do Sul, né, a Balaiada no Maranhão, né, a Cabanagem, que é a maior revolta popular, junto com a revolta dos malês aí do período regencial, que vai acontecer no Pará, né, a revolta dos malês, que vai acontecer na Bahia, né, e também grandes revoltas de escravos que vão acontecer em Minas Gerais, como a revolta das Carrancas, que não tem no livro de vocês, né, que a maior parte dos negros que vão participar dela vão ser, dos seus líderes, vão ser condenados à morte aí, né, vão ser inclusive enforcados, né. Há também a revolta de Pedro Congo, que também vai acontecer com a revolta escrava também em Minas Gerais, né. Vai ter também a Sabinada, que vai ser na Bahia, né, uma revolta aí com características que mescla no seu início caráter popular e posteriormente um caráter elitista, né? Lembrando que as revoltas de caráter elitista elas vão ser perdoadas, né? Como a Revolução Farroupilha, né? E também a Sabinada, os principais líderes que eram aristocratas que participavam aí dos cargos de moderados ou dos liberais exaltados vão ser perdoados, inclusive vão ter cargos dentro da Guarda Nacional, né? E as revoltas populares vão ser duramente massacradas, né? 20% da população masculina do Pará vai morrer com a cabanagem, né? Diga-se de passagem, né? Que é assunto, inclusive, do nosso próximo capítulo, tá? Então, os progressistas que vão se organizar no Partido Liberal, eles vão dar um golpe dentro daquilo que é chamado de regresso conservador. Como assim? A partir do poder do Araújo Lima, né, eles vão conseguir, né, retomar, né, as rédeas do poder central. O Partido Regressista vai ter maioria, né, no parlamento brasileiro, né, porém os progressistas vão construir o chamado golpe da maioridade, que vai colocar, né, o Dom Pedro no poder para, de certa forma, estabilizar politicamente o país, né? Porque as revoltas ainda estavam acontecendo, tá? E eles vão tentar aí tirar a influência política, né, do Partido Regressista, né, que vai se tornar o Partido Conservador, certo? Então, o Clube da Maioridade é construído pelo Partido Progressista na tentativa de antecipar, né, burlando a Constituição de 1824, né, aclamando aí o Dom Pedro II como imperador, Dom Pedro de Alcântara, que não tinha completado nem 15 anos de idade ainda, certo? Então, o Clube da Maioridade vai ser construído aí em 1840 pelas forças progressistas, né, que vão se incorporar no Partido Liberal, né, vão colocar, a partir da influência política que vão ganhar e do apoio popular também, né, o Dom Pedro II no poder, né, e por ter passado por cima da Constituição de 1824, que só permitia que o imperador fosse realmente apto a governar aos 18 anos de idade, né? Mas a tentativa de fazer isso era estabilizar o Brasil, com que ele não se tornasse várias repúblicas, e também porque o medo que se tinha era da unidade territorial ser, né, desfeita, né? O Brasil ser dividido aí em vários grandes territórios, né? Em vários outros países, caso as repúblicas que se instauraram com as revoluções, com as rebeliões provinciais fossem bem sucedidas, né? Né? E a partir daí vai ser colocado o Dom Pedro II no poder, certo? Através do chamado golpe da maioridade, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube, tá? Vejam o que vai estar presente na Agenda Edu,
porque é importante para as diretrizes da semana e também um calendário de postagens. Não deixe de fazer as atividades do Portal SAI para que a nota de MA de vocês não caia. Um grande abraço e até a próxima.